Glória a Deus, se não fosse Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Se não fosse Jesus, os que seríamos de nós? Vale a pena refletir, não é? Em nome de Jesus. Vamos ouvir com muita alegria o nosso preletor nesta noite, o nosso pregador, o nosso irmão Mário Jorge, com toda a liberdade do Espírito, estará nos trazendo a mensagem do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Pensei que era até 9 horas, mas é 8h30, né? Graças a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela oportunidade que nos concede estarmos na sua casa. Pela vida do nosso irmão Dionísio. Prazer revê-lo. Todos os irmãos aqui. Irmão Jaça, que bondosamente nos convidou para nos trazer uma palavra. E está no Veneza e me encontra em casa, né? Sempre que eu tenho a escala 12/36, eu estava aqui na sexta-feira aqui orando, né? Ali nas quarta-feiras, né? Isso. E sair dessa escala e pronto, aí fica difícil. Eu vim ao círculo de oração, mas a gente ali no Barro das Indústrias, a gente procura ali, à medida do possível, buscar o Senhor. Livro de Apocalipse. Houve uma permuta hoje, né? Meu irmão Pedro 2 vezes foi para o bairro e eu vim para cá, para o Veneza. Livro do Apocalipse, capítulo 13. Culto de missão, a gente vê nesses relatos, né? De Cuba. A gente vê que somos ricos, né? Somos ricos e não sabemos. Mas a gente vê que há muita necessidade nesse mundão. Tem países no continente africano, né, que é de partir o coração. Me foge da mente o país que tinha uma criança a 20 metros de um urubu. Aquela criança só estava o couro e o osso. E as moscas já rodeando a cabeça daquela criança e o urubu só esperando ela tombar para partir para cima. Toda vez que eu via aquele jornal eu chorava. Eu não me contia. Não me controlava. A gente vive no paraíso e não sabemos. Missão é isso, missão é os relatos. Você vê o valor das suas ofertas missionárias. Às vezes você acha que não vale nada, mas quando a gente vê Cuba, né? Quando a gente vê alguns países, aí você vê o valor que tem a sua oferta missionária. É a oferta que eu tenho mais dificuldade de dar, é a de missão, mas ele tem me ajudado a contribuir com esse trabalho, não é isso? Então faça por amor, não é isso? Tem almas que precisam da nossa oferta e para isso nós temos de enviar o missionário. Nós é que seguramos a corda daqui. Ele vai, mas nós que segura. Então, de uma forma direta ou indireta, você tem participação no trabalho. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Mas, irmão, o livro Culto de Missão, se eu falar livro do Apocalipse, iremos entender. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que nos diz: e todos que habitam na terra adorarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Quem pode dizer amém? Pronto. Esse aqui é o versículo que o Senhor me deu para este culto de missão. O que é o cordeiro? Cordeiro todo mundo sabe, né? Cordeiro é um animal, né? Até 1 ano ele é um cordeiro. Passando de 1 ano ele é carneiro. Essa é a diferença.
E Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, desde ou antes, né? E a gente vê o Cordeiro em toda a Sagrada Escritura. Do livro do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver o Cordeiro. Não é isso? Você vai ver o Cordeiro. E toda a Sagrada Escritura, o assunto principal é missão, é almas, é vida. Paulo, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse: admoesto-te, Timóteo, antes de tudo, olha a prioridade, antes de tudo que se faça deprecações, é um tipo de oração, intercessões, orações e ações de graça pelos homens, pelas almas, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Então a prioridade de Paulo era ganhar almas, vida. Ele tinha tanto amor que dizia: mais uma vez eu sinto dores de parto. Diga às irmãs aí, né? É uma luta, né? Glória a Deus por ser homem, viu? Glorificar a Deus. Que é terrível. Minha esposa passou duas experiências. Ela disse: meu filho, é um negócio de louco. E Paulo, ele disse: eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Profeta Isaías, no capítulo 61, ele veio profetizar a respeito da prioridade de Jesus na terra. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para levar ou pregar boas novas, o Evangelho. Então aqui ele está falando da prioridade de Jesus de vir à terra. Qual seria a sua prioridade? Jesus, depois de 30 anos de idade, já morando em Cafarnaum, ele sente o desejo e, impulsionado pelo Espírito Santo, ele é levado até a sinagoga. Sinagoga, o que é sinagoga? Era uma igreja judaica, que para ser aberta tem que ter pelo menos 10 judeus. Em João Pessoa tem, no Brasil inteiro tem sinagoga. E ele foi para lá. E o anfitrião, o ministro da sinagoga, permite ele fazer a leitura. Não tinha 66 livros, mas tinha pergaminhos. Ele lança e vai lá no livro de Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a Bíblia diz que todos estavam de olhos fitos nele. Pois me ungiu para levar o Evangelho ou pregar o Evangelho aos pobres. Aqui mostra a prioridade de Jesus. Nessa passagem aqui tem umas 6 citações que ele veio fazendo na terra. Mas, em primeiro lugar, levar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Promover o Evangelho. Onde tem alma, você pode ser uma missionária. Onde houver alma, você pode ser um missionário. O mais difícil missionário de fazer é dentro de casa. Aos nossos vizinhos. Mas Jesus veio com esta missão de pregar o Evangelho. Então aqui nessa introdução aqui já deu para perceber que a prioridade de Jesus, de Paulo, da Sagrada Escritura é almas. E não se faz missão e não faz o trabalho do Senhor se não tiver o Cordeiro de Deus. Os pregadores falam, ensinam e diz que Deus sou o primeiro missionário. Eu concordo com eles. Pode tirar? Eu concordo com esses missionários, com esses pregadores.
Porque quando o homem peca, Deus aparece e faz como nós estamos fazendo, gritando, chamando, convidando. E Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Era o primeiro missionário atrás do primeiro pecador. Ele caiu no jardim com a mulher mais bela que havia na face da terra, era a Eva, sem pecado, santa, feito por Deus. Ele ficou tão maravilhoso que disse: essa é osso, meu osso, carne da minha carne. Mas quando peca, Deus aparece. Adão, Adão, onde estás? Ele não contém ouvir a voz daquele pregoeiro. Quem pode resistir à voz de Deus? No Salmo diz que ele levanta a sua voz e a terra se derrete. E essa terra somos nós. Glórias! Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Adão não consegue resistir à voz de Deus. Diz: Senhor, estou aqui, estou nu. Essa palavra nu aqui não é ausência de vestimenta. Essa palavra nu aqui é transgressor, pecador, errou o alvo. Estou debaixo agora da lei. Estou perdido, ao ponto de estar escondido. O diabo sequestrou. Você sabia que o diabo sequestrou o primeiro homem lá no jardim? Quando o sequestrador pega uma pessoa, leva para ele para onde? Para o cativeiro. Mas mesmo no cativeiro, no candomblé, no centro de macumba, louvado seja Deus, na boca de fumo, Deus vai atrás. Deus vai atrás. Eu digo porque aconteceu comigo aos 26 anos de idade. Eu estava num bar, rodeado de mulher, dinheiro no bolso, carro, tudo mais. E não tinha mais graça. E não tinha mais aquela alegria de se ver ao mundo. Deus falou comigo lá, nos bares da vida. Quem pode resistir à voz de Deus? Então Deus, ele fala, vai atrás daquele homem lá no jardim. Glória seja dada ao Cordeiro. O homem não se contém, vai à presença de Deus. E Deus disse: quem disse que você estava nu, Adão? Ele falou a história. Ele disse: a mulher que tu me deste. Deus chega para a mulher e diz: foi o diabo que me enganou. Olha que casal esperto, né? Bota a culpa em Deus e no diabo, e os dois ficaram de... Deus chama a atenção dos três, faz ali o seu trono e ali traz o julgamento para os três. Deus também ali, depois de aplicar seu juízo, Deus faz uma promessa que da semente da mulher ia levantar um que ia esmagar a cabeça do diabo. E ali Deus, ele mata animal ou animais que na versão corrigida, a Bíblia na versão corrigida, diz que Deus fez vestes de animais. E cobre o homem. Então a primeira morte material foi de animal. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, foi de cordeiro. Que aguenta o sol,
o tempo, oh glória, é resistente. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então ali Deus dá o sinal do resgate. Qual o sinal do resgate? O sangue. Ali estabelece-se o culto. A maneira de um homem ser coberto do seu pecado seria o sangue. Depois do pecado, no capítulo 4 do livro do Gênesis, ali a gente vai ver que Eva concebe Caim, depois Abel. Abel aprende, louvado seja Deus, a maneira de cultuar do seu pai Adão. E ali a Bíblia diz que ele é pastor de ovelha. E ele dava o melhor para Deus. Ele dava continuidade ao culto lá do jardim. Foi expulso do jardim, mas agora ele dava continuidade ao culto. O mundo cresce, desenvolve, dura mais de 1.600 anos, Deus destrói aquele planeta Terra com água. Poupa uma família com 8 pessoas que andava com Deus, e depois do dilúvio, depois de o mundo, louvado seja Deus, passar pela aquela ira divina, começa agora a nova dispensação do governo humano. E ao sair da arca, Noé pega aves, pega animais e faz um altar a Deus. E aquele cheiro da gordura dos animais sobe até a presença de Deus. E Deus aspira aquele culto que Noé fez a Deus. E Deus se agradou tanto de Noé, que Deus disse: Noé, agora eu vou estabelecer uma aliança com você, Noé. Eu não destruirei mais o planeta Terra com água, e aqui eu vou me estabelecer minha aliança contigo. Toda vez que for chover, vai parecer o arco de Deus, não é o arco-íris, tá certo? Arco-íris é atribuído a uma deusa grega, se não foge a memória. É o arco de Deus, porque as pessoas dizem arco-íris, nada de arco-íris, é o arco de Deus. Então estabeleceu o meu arco, aqui é a minha aliança contigo, Noé, que não destruirei mais o planeta Terra com água. Louvado seja Deus. Isso aconteceu depois que ele sacrificou animais. Passa-se os anos. Deus chama Abraão, estabelece com Abraão uma aliança. Abraão, sua esposa estéril, mas Deus faz um milagre e ela concebe. Nasce Isaac casa com a mulher estéril. Olha as coisas de Deus como é esquisita, né? As coisas de Deus. A mulher estéril. Mas depois de 20 anos, ela engravida Rebeca e nasce 2 filhos. Isso é o filho, o neto de Abraão, casa com a mulher estéril, Raquel. E aquela criança, né, para abreviar a história, vai para a terra do Egito. Foi o embrião que enviado por Deus para a terra do Egito. E ali, segundo Deus, ela ia passar 400 anos. E quando chega os 400 anos, Deus levanta um, por nome Moisés. Deus diz: Moisés, eu tenho ouvido e tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tira o meu povo da terra do Egito, Moisés. Agora é o seguinte, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou encher a terra do Egito com as minhas maravilhas. Não é praga não. Praga é para o Egito. Para Deus é maravilha. Eu vou encher, eu vou endurecer o coração do homem. E ali Deus usa Arão e usa Moisés. Usa Moisés e usa Arão. 9 maravilhas de Deus. E o coração do homem duro. Aí na 10ª, Deus diz: agora é comigo. Deus disse: Moisés e Arão, pronto, Senhor. Convoca Israel para uma reunião. Pronto, Senhor, diga mais. Diga a ele que no 10º dia ele
prenda um cordeiro. Cordeiro é de, no máximo, 1 ano. E no 14º dia à tarde, você sacrifica. Não é deixar nada para outro dia, é para comer tudo. E o sangue você vai colocar nas vergas e na ombreira da porta. Porque de madrugada eu vou visitar o Egito. A casa que não tiver sangue, a minha ira vai ser derramada. Eu vou matar todo o primogênito do animal ao primogênito de Faraó. Eu vou derramar da minha ira, Moisés. Mas o meu povo tem a marca do cordeiro. Marque as portas, as vossas casas. Porque a casa que tiver sangue, eu vou passar por cima. Por isso que Páscoa significa passar por cima. Pronto. Agora é o seguinte. Diga ao meu povo mais um detalhe. Tem de ser lombo cingido, sapato nos pés e cajado na mão. Oh, glória! Louvado seja o Cordeiro de Deus. E tem de ser depressa. Está ouvindo, Moisés? Pronto, Senhor. O povo mata os seus cordeiros, faz aquele churrasco com pão asmo, tudo pronto, preparado. Isso é um simbolismo para a igreja. Isso aponta para a igreja que tem que estar pronta. Tem irmão que pergunta, nós perguntamos para irmão, como é que vai? Estou me preparando. Está errado, meu filho. Está errado. Estou me consertando, estou me preparando. Está errado, meu filho. Jesus vai vir buscar daqui a pouco ou agora. Paulo disse, eu vos tenho preparado. Presente. Eu não vou preparar, eu tenho você preparado para vos apresentar como uma virgem ao seu noivo, a saber, a Cristo. Não dá tempo de se preparar, não. Não dá tempo de perdão amanhã, não. Não dá tempo para amanhã. Porque Jesus, ele pode vir antes de terminar esse culto. E não dá tempo, louvado seja o Cordeiro de Deus. Então o povo mata o Cordeiro, se prepara. E de meia-noite Jeová visita o Egito. E quando ele vai visitando as casas dos hebreus, a marca do sangue. Chega na casa dos irmãos, a marca do sangue e o anjo passava por cima. Mas toda a casa dos egípcios, a ira de Deus se derramava. A ira de Deus se derramava. Lá na Assembleia Legislativa, fazendo aqui uma figura, né? Os 3 poderes. Onde houvesse um egípcio, o primogênito, a ira de Deus se derramava. No outro dia, louvado seja Deus, era um clamor. E Faraó disse, sai daqui, povo. E o povo de Deus vai embora. No deserto, era a festa do asmo. Depois de matar o cordeiro, começava-se a festa do asmo. 7 dias de festa. De alegria. De júbilo. O povo saiu com prata, com ouro, com fazenda, celebrando, louvando, agradecendo ao Deus que fez promessa a ele. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Enquanto no Egito pranto, enquanto no Egito tristeza, enquanto no Egito murmuração, enquanto no Egito tristeza, em cada lar. Isso aponta também para o arrebatamento da igreja. Né, Roberto? Quando a igreja ela for arrebatada daqui, 7 anos estaremos com Cristo nos céus, celebrando as bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus! Naquele lindo coral. Imagina o maestro regendo aquele grande coral, louvando a majestade divina. Eita,
Louvado seja o Cordeiro de Deus, que pela fé vemos essas coisas, mas enquanto aqui na terra é pranto, é o anticristo reinando com vara de ferro. Mas a igreja está nos céus, a igreja está celebrando, a igreja está tendo um grande encontro. Louvado seja Deus com o seu noivo nos céus, louvado seja o Cordeiro de Deus, glória a Jesus. E depois de todos esses cordeiros, vocês estão percebendo que tudo tinha de ter o cordeiro? Em todas as ações aqui tinha de ter o cordeiro? Passa-se os anos. Isaías e Malaquias falam a voz que clama no deserto. Depois de 400 anos de silêncio, a terra sentiu 400 anos sem Deus se manifestar. Depois de 400 anos, lá vem João Batista dizendo: preparai os vossos caminhos, as vossas veredas, porque o rei está vindo aí. Ele pregava no deserto da Judéia. E as pessoas diziam: o rei? Será que é os imperadores? Temos de podar aqui os matos. A gente tem o caminho que é de areia, de barro, não tem asfalto, calçamento. Será que é esse rei? Mas João Batista está falando do rei Jesus. Ele está falando do coração, mas o povo não entendia. Eles: preparai os vossos caminhos, as vossas veredas, porque o rei está voltando. E João Batista continua pregando. Estava no Rio Jordão batizando, vinha os camponeses ser batizados por João Batista, vinha todo mundo, vinha até os rabinos lá de Jerusalém, ouvir João Batista pregando, ensinando, e quando ele via os religiosos, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto dignos de arrependimento? Porque o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Raça de víboras! Era a mensagem para os rabinos religiosos, os cabeça grande de Jerusalém. E João: toma, raça ruim! Mas de repente o cenário muda. Lá vem aquela pessoa serena, diferente dos demais. João Batista sente um impacto. Aí ele chama a atenção, ele disse: eis ali, o quê? O Cordeiro, oh glória. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí o Cordeiro se aproxima: João, eu quero ser batizado. Ele disse: não, eu preciso ser batizado por ti. Ele disse: não, para que se cumpra as escrituras, você me batiza. E João batiza Jesus, os céus se abrem, o Espírito em forma corpórea vem sobre Jesus, e Deus disse: você é meu filho amado, onde está todo o meu prazer. A gente vê ali a Trindade, Jasser, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia você não vê esse nome, mas a gente vê a ação deles, três. Aí dali, a Bíblia diz que o Espírito devia levar ele para um banquete, né, meu presbítero? Leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha a obra de um missionário aqui. É, meu professor? Depois de tanto elogio, depois de padecer tanto, Deus fala, os céus se abrem, ungido pelo Espírito, agora para o deserto, ser tentado pelo diabo, isso é preparamento para a obra missionária. Eis-me aqui. Não é bonito, né? Envia-me a mim.
Mas quando vem um preparo, você diz: Senhor, envia outro. Senhor, envia o irmão aqui, que ele é novo, é corajoso. Dá para mim não, Senhor. Mas o Espírito Santo conduz ele até o deserto. 40 dias sendo tentado, 40 dias sendo privações de alimento, 40 dias. E ele vai, depois de 40 dias, ele vai para Cafarnaum, ele muda de residência, ele morava 30 dias em Nazaré. Agora é 30 anos, agora ele vai para Cafarnaum, ficava também na região da Galileia, né? E ali ele começa seu ministério, recebe um convite para ir a casamento, porque crente também vai em festa social. Ele vai ao casamento e ali a Bíblia diz que ele faz o seu primeiro milagre, nenhuma festa de casamento. Olha que coisa linda, coisa gloriosa. Tem muitas oportunidades, mas no casamento, então é importante. Louvado seja Deus, Jesus já está nos casamentos. E ali ele faz o seu primeiro milagre. E ele vai fazendo milagre, ele vai curando os leprosos, ele vai dando vista aos cegos, vai ensinando, vai admoestando. Louvado seja Deus, até 33 anos e meio. E quando chega a 33 anos e meio, ele disse: está chegando a minha hora. Está chegando o meu momento. Ele manda com os discípulos preparar a ceia, que seria a sua última Páscoa. E dali, depois daquele jantar, ele canta um hino, vai para o jardim do Getsêmani. A alma dele diz que fica angustiada, diz: minha alma está triste até a morte. Nem todos ali poderiam ouvir essa palavra. Por isso que Jesus chamou os três, Pedro, Tiago e João. Porque tem segredo que nem todos crentes, tem coisa que nem todos os crentes podem escutar. Mas aqueles três ali, Jesus escolheu para ocasiões especiais. Ele disse: minha alma está triste até a morte. E ali ele faz, me parece que a primeira e última oração por ele. Ele só orava pelos outros. Aprendamos a orar com Jesus. Às vezes eu peço só por mim. Esqueça um pouco de vocês. Toda vez que você estiver orando pelo seu vizinho, toda vez que você estiver orando pela pessoa estranha, por pessoa que você nunca viu, pelo um familiar e de pessoas que você nunca presenciou, o Deus se encarrega de interceder, de fazer alguma coisa pelos seus. Louvado seja Deus. E a última vez que ele ora por ele, o pai disse: não. Ali ele vai ser julgado pelo Sinédrio. Sinédrio de Jerusalém manda para Pilatos, governador, me parece, da Judeia. Pilatos disse: eu não vejo nenhum pecado neste homem. Não vejo nenhum pecado nele. E os religiosos apertavam. Ele disse: vou fazer uma audiência pública. Vamos levar ele para o povo, porque aqui na Páscoa, né, é costume nosso soltar um preso. E quando levou Jesus e estavam lá os três, né? Aí fizeram ali a audiência pública, a multidão, o espetáculo. Jesus no meio, os dois malfeitores. Vocês querem quem solte quem? Jesus ou Barrabás? E a audiência pública, incentivada, a palavra não vai sair não, incentivada pelos religiosos, disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. 9 horas da manhã, crucifica Jesus. Meio-dia, acontece um sinal nos céus. As vestes de Jesus foi rasgada em 4 partes. Humilhação terrível, cuspido, machucado, triturado, como o profeta Isaías falou, no capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ali estava o quadro do Cordeiro. Meio-dia, o sol de seu protesto. Treva, escuridão. Maior silêncio. Parece que estamos lá no Calvário nesse momento. Esse silêncio bateu. Aí depois desse silêncio, o véu do templo aproximar às 3 horas da tarde do nosso horário. Jesus clama 2 vezes, e depois que ele clama pela 2ª vez, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Vocês têm ideia o que é o véu do templo? Será que seria como esse aqui? Essa espessura? Este véu do templo, ele tinha 18 metros de altura. Sabe o que é 18 metros de altura? É um prédio com 6 andares. Por 9 de largura. A espessura, tem pessoas que falam que era 10 centímetros, ou dizem que é 72 milímetros, e por aí vai. E diz que 2 bodes de basão mais fortes da época correm em direção oposta. Não conseguia rasgar aquele véu. Mas quando o sangue do Cordeiro bate na terra, louvado seja Deus, Mateus fala que o véu se rasga de alto a baixo. 18 metros, de alto a baixo. Segundo sinal, já. Aí depois de o véu se rasgar, houve um terremoto em seguida. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Só que aquele terremoto não atingiu as cruzes. Nem Maria, nem a sua irmã e a outra Maria. Zacarias profetizou que todos o deixaram. Porque na hora do vamos ver, a gente vê quem é que não é. Zacarias está profetizado que ele seria desprezado, rejeitado, abandonado. E assim foi, ficou só as mulheres. Eita, mulheres. Oh, glória! E depois daquele terremoto, as pedras se fendem, 4 milagres acontecem. Depois que a pedra se fende, nenhuma das cruzes foi atingida. O 5º milagre, qual, irmão? Os túmulos dos santos que morreram em Cristo foram abertos. E os santos que morreram, crendo na ressurreição, no sangue do Cordeiro, ressuscitaram. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Esse sangue é terrível, é poderoso para salvar, para libertar, para transformar. O sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Só que eles ressuscitou, não saíram do túmulo. Por que eles não saíram? Porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele não poderia sair. Os outros não poderiam sair. Ressuscitaram, mas não saíram. Só depois que ele ressuscitou, aí aparece Jerusalém com eles. Oh, glória! Era o sacerdote pegando um fecho. Louvado seja Deus das primícias e apresentando a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. E chegamos no versículo que eu tomei por introdução. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Tá certo? Esse cordeiro. Então não há missão sem cordeiro. Não há salvação sem sangue. Não há justificação nem purificação sem sangue do cordeiro. Louvado seja Deus. Então, obra missionária, trabalho do Senhor, evangelização só faz com o cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o cordeiro. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o cordeiro.